Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma pauta do nosso podcast Discutindo os Direitos Sociais, né? Podcast da Comissão de Direitos Sociais aqui da UAB. Eu sou Licânia Basílio, estou vice-presidente da comissão e ao meu lado, Dr. Cristiano, membro da Comissão de Direitos Sociais. E hoje, para o nosso bate-papo, estamos aqui com a nossa convidada ilustríssima, a doutora Juliana Almena, advogada, especialista em direito previdenciário, e hoje nós vamos abordar uma pauta bastante importante, que é o PBC-LOAS, né? Doutor Cristiano, pode dar continuidade. Dando continuidade, primeiramente vamos ter uma dúvida que é bastante comum. O que é o BPC-LOAS? O BPC-LOAS, ele trata-se de uma lei orgânica, a Lei 8.742. Então, ele trata de não benefícios previdenciários, mas benefícios assistenciais. A Constituição Federal, ela garante um salário mínimo, certo? Para o segurado, no caso, para a pessoa que vai pedir o benefício, até um salário mínimo, que não tem condições de ter, né, de manter essa qualidade, certo? E a quem se destina esse benefício? Né? Quais as pessoas que estão inclusas nesse grupo, que teriam esse direito, né? A quem se alcança, a quem está destinado a esse benefício, né? O BPC-LOAS. O benefício assistencial, que a gente chama BPC-LOAS, que a gente conhece popularmente como LOAS, né? Ele está destinado ao deficiente, né? E ao idoso de 65 anos. A gente vê que a lei do idoso, ela abrange a idade de 60 anos, mas a lei assistencial, a lei orgânica, 8.742, ela prevê a idade de 65 anos. Então, para a gente iniciar, a gente precisa ter o conceito, qual é o conceito de deficiência. A gente sabe benefício assistencial ao deficiente. Então, o conceito de deficiência é uma deficiência a longo prazo. A longo prazo como? Tem que ter uma incapacidade de um lapso temporal de mais de 2 anos, que ultrapasse a barreira social, que aquela pessoa ela tenha dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Então, vai ser avaliado todo esse contexto social, nessa barreira social. E havendo essa acessão dessa incapacidade, o que ocorre com o benefício? Eles perdem o benefício? Havendo essa inserção, né, quando ultrapassa a barreira, uma vez concedido, se ele ultrapassa, ele vai perder o benefício lá na frente. Né? Mas o BPC-LOAS, ele é devido, né? A gente tem 2 requisitos, que é a deficiência e a questão da comprovação da miserabilidade. O que é miserabilidade para a justiça? Miserabilidade é quando uma pessoa recebe um salário mínimo, o grupo familiar, um salário mínimo para até 4 pessoas dentro da casa. E o que se entende por família? Né? A família é o pai, a mãe, a madrasta, o padrasto, são os filhos menores, né? Então, isso tudo se enquadra dentro do grupo familiar, né? São as pessoas que fazem parte daquela renda per capita, que é de um salário mínimo para até 4 pessoas. Certo. Então, doutora, um núcleo familiar que tenha um idoso morando nessa família, um idoso acima de 65 anos, então, ele pode também fazer parte desse núcleo familiar e para ele pedir um BPC-LOAS, se alguém dessa família, desse núcleo familiar, já tiver o LOAS, né? LOAS. Então, a gente entende, como eu falei, qual o conceito de família, quem se enquadra. O idoso de 65 anos, ele não se enquadra no grupo familiar. Quando você vai, qual é o requisito para você pedir a concessão de um LOAS? Deficiência, certo? E a miserabilidade. Outro requisito muito importante é estar cadastrado no CAD único. Você vai lá no CRAS, faz o cadastro, o seu nome tem que estar lá, certo? Então, essa questão do idoso, ele não tem que estar lá no CAD único. A assistente social de lá do CRAS, ela vai identificar isso e não vai colocar, no caso, o idoso, certo? Então, neste caso, pode, dentro desse núcleo familiar, existir 2 CAD únicos, não é? Um para aquela família que já mora lá, exatamente. E um outro, segundo, para poder se requisitar a aposentadoria para esse idoso. Exatamente. A lei assistencial, ela é bem literária. Está na lei, né, quem faz parte do grupo familiar. O idoso, ele não está inserido no grupo familiar. Né? O tio casado que mora na casa não está inserido. Né? Então, o menor, ele está inserido,
né? O enteado está inserido, a madrasta está inserido. Então, o STF, ele flexibilizou esse conceito de renda, né? Então, através da comprovação de despesas, pode ser que ele consiga ultrapassar um salário mínimo, né? Então, o STF, nesse sentido, ele flexibilizou a lei, né? Então, é possível também você, em um grupo familiar, receber 2 benefícios. Doutora, doutora, no grupo familiar, continuando nesse gancho, certo. Existe uma dúvida também, em geral, é que as pessoas que recebem o BPC Loas, se alguém da família, no caso um filho, tiver acesso a alguns programas sociais de governo, o que vem acontecer com o recebimento do BPC Loas dentro desse núcleo familiar? Então, como eu falei, o BPC Loa, ele é bem literário. Se ele não faz parte do grupo familiar, ele não vai estar inserido na renda, então não vai ter problema, né? Vai ter problema se uma parte do grupo familiar aumentar essa renda. Aí vai ter o chamado, por isso que existe o pente fino no INSS. O que aconteceu? Ultrapassou a renda per capita. Se ultrapassou, pode comprovar que teve mais despesas? Se comprova. Se não, realmente o benefício vai ser cessado. Então, neste caso, não pode acumular um Bolsa Família junto com o BPC Loas? Para uma pessoa, não. Se eu recebo o Bolsa Família e passo a receber o BPC Loas, qual a intenção do Bolsa Família? Não é uma assistência social para quem não tem renda, para quem está desempregado. Então, se a partir do momento que eu tenho uma renda, para que o Bolsa Família? Né? Então, precisa informar ao CRAS que está recebendo para poder cessar, porque outras pessoas também vão precisar. Então, eu não posso receber Bolsa Família e mais o BPC Loas, né? Então, nesse caso, em relação, continuando falando sobre acumulação, então a gente não é correto afirmar que o BPC Loas ele não é cumulativo com outro benefício. Ele não é cumulativo com outro benefício. E o Bolsa Família não é um benefício, né? Ele é uma ajuda do governo, uma assistência do governo para quem não tem renda, né? Então, falar em acumulação, o BPC Loas ele não é acumulado com nenhum outro benefício. Ele não gera pensão, né? Então, você veja que ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial e não gera para dependentes, não gera pensão. Né? Que fique bem claro isso. Né? Pode continuar. E, no caso, existem assim, requisitos específicos para se ter acesso a esse Pronto, os requisitos específicos é deficiência de longo prazo e comprovação de miserabilidade. E dentro dessa comprovação de miserabilidade, você tem que estar inscrito no CAD único, onde você vai declarar quem são o seu grupo familiar e não ultrapassar 1/4, né, do salário mínimo. E se ultrapassar, comprovar. Assim, a nível de quem hoje está nos assistindo, certo. Como uma pessoa que realmente já se encontra nesse estado de vulnerabilidade faz para ter acesso ao CAD único, a ter acesso às suas documentações, porque ele tem que apresentar quais assim, os passos iniciais. Pronto, os passos... cidadão que se encontra nessa situação tem que começar até conseguir. Os passos iniciais. Primeiro, identificar a deficiência. A minha deficiência de longo prazo, certo, tive a deficiência, eu vou ter que ter atestados, exames que comprovem a deficiência. A gente estava falando nos bastidores há pouco tempo a questão do autismo, o diagnóstico do autismo. Como é que faz para uma pessoa que tenha hipossuficiência de documentos, né, de exames, de acompanhamentos, cumprir esse requisito. Para cumprir o requisito de autismo. Uma pessoa que vive na miserabilidade, como que ela consegue ter acesso, né, à saúde, né, para poder ter esses requisitos, para poder preencher esses requisitos? No caso, ter um laudo médico para que eu possa vir a ter acesso ao benefício, né? Então, uma pessoa que vive numa situação como essa, como que ela consegue preencher esse requisito? É exatamente isso a intenção do BPC Loas. É quem ultrapasse as barreiras, né? São deficiências físicas, motoras, intelectuais, sensoriais. A questão do autismo, um tema específico, é muito difícil fechar um diagnóstico de autismo para uma pessoa que não tem acessibilidade a médicos, a neuropsicólogos, a terapeutas ocupacionais,
a fonoaudiólogos, né? Então, você passa um ano para fechar um diagnóstico, ir para uma perícia e em um único dia um perito olhar e ver, então, você não é autista. E muitas vezes já tem um diagnóstico. Então, assim, a acessibilidade, a hipossuficiência de documentações, ela precisa ser orientada. Então, se um advogado recebe, né, uma criança com diagnóstico de autismo, a gente vai analisar, vai ver o que está faltando e direcionar. Muitas vezes, os pais, né, não têm condições de arcar com atividades multidisciplinares, né, com acompanhamentos multidisciplinares. Então, como é que faz? Né? Infelizmente, é o papel do governo, né, orientar isso, por isso que muitas vezes as defensorias públicas estão aí, né, o advogado está aí para poder orientar, e o nosso papel como advogado social também é passar essas orientações. Então, para fechar um diagnóstico com autismo, para requerer um BPC-LOAS, eu preciso do laudo, né, que é a deficiência e a miserabilidade. Então, são esses dois requisitos. Né? Então, a gente que trabalha isso diariamente, a gente vê essas barreiras sociais. E uma das dificuldades deles é justamente os atestados e exames, para poder comprovar a deficiência. Perfeito. Doutora, outra pergunta, que é bem comum, né? Entre as pessoas que estão pleiteando, as pessoas que têm interesse, né? Aquelas que têm dúvida, né? Eu espero mais um pouco, eu vou optar pelo BPC-LOAS, é a questão do 13º. Doutora, não quero, né? Às vezes a gente se depara com pessoas que teriam condições, preencher os requisitos, né? Preenche os requisitos, mas de repente diz, doutora, não quero porque esse benefício eu não tenho direito ao 13º. É verdade. Como eu tinha falado, o BPC ele é uma assistência. E tudo que é assistência não vai gerar, né? Não vai gerar 13º, não vai gerar extensão para pensão. Já quando você contribui com o INSS, vai gerar, né? Vai gerar 13º, vai gerar pensão, mas o BPC-LOAS, uma das modalidades que ele traz na lei, né? É não gerar pensão e não tem direito a 13º, justamente por ser uma assistência, né? Ele não tem esse 13º. Existe a possibilidade da pessoa que optou em receber BPC-LOAS, preencher os requisitos, começou a receber o BPC-LOAS e mais na frente, diante das circunstâncias que levou ela a receber, vamos supor, essa deficiência, né? Ela se recuperou, existe a possibilidade dela voltar a contribuir e mudar lá na frente, seu benefício de repente se aposentar por tempo de contribuição, por idade? Pronto, como a gente sabe, existe essa revisão de benefício de 2 em 2 anos. Então, em algum momento, ela pode voltar a ter essa capacidade para o trabalho. Apesar dela ser uma deficiência a longo prazo, né, essa capacidade pode retornar. Né? E no meio desse percurso, ela voltar a contribuir. Existem algumas pessoas que recebem o LOAS e contribuem facultativamente para o INSS. Se eu recebo LOAS e contribuo, e vamos supor, eu morro, o meu cônjuge teria direito à pensão? Sim, porque eu contribuo. Né? Então, se a partir do momento que eu paro de contribuir e continuo recebendo LOAS, em algum momento o meu LOAS é cessado e eu volto a contribuir lá no futuro, né? Então tem essa condição da questão do segurado, da extensão da pensão. Mas ele pode ser contribuído tanto no recebimento do LOAS, como depois, né? Ele voltar a capacidade para o trabalho. Porque o LOAS ele é revisado a cada 2 anos. E pode ser que o INSS não chame você para revisar. Mas é importante que você esteja munido com atestados e exames sempre atualizados. Né? O que acontece, a gente vê aí o pente fino do INSS, as pessoas são chamadas e às vezes não são munidas de atestados e exames atualizados. Aí acontece que o benefício, né, ele fica ali sem ser restabelecido. Então, doutora, o que é necessário, basicamente, para ele manter-se atualizado? Porque a gente sabe que no núcleo familiar, durante o período de 2 anos, de 1 ano, pode mudar. Uhum. E a gente viu aqui que existe o cadastro do CadÚnico. Que é atualizado a cada 2 anos também. Certo. Aí, no caso, qual o procedimento de uma pessoa que vem recebendo o BPC-LOAS, que ele já está próximo
fica com aquele pensamento, como é que eu vou fazer para fazer essa revisão? Onde é que o primeiro passo que ele deve recorrer para levar essa documentação que ele acha que deve ter mudado no núcleo familiar dele para poder continuar recebendo, para que não haja um corte do benefício certo, dele. olha, o CAD único ele precisa sempre estar atualizado, né? Cada cidade tem um CAD único, então de 2 em 2 anos você tem que fazer o cadastramento. Com relação aos atestados e exames, os exames eles são feitos anuais e os atestados a cada 6 meses. Mas aí eu não vou estar conseguindo atestados de 6 em 6 meses. Então, quando você vê que está próximo ou próximo de 2 anos, né, o correto seria você já estar munido de documentações, porque pode ser que você seja chamado, como pode ser que não. Pode ser que você passe uma vida inteira sem ser chamado. Mas se em algum momento você for chamado, né, você vai precisar comprovar ainda a deficiência. E essa revisão, ela serve para tanto quem se aposentou por idade, como também por invalidez, ou tem alguma coisa diferente? Então, a aposentadoria por invalidez, ele é um benefício do INSS. O BPC Loas, ele é uma assistência. São pontos totalmente diferentes, porque a gente tem a Previdência, que tem os benefícios previdenciários, que quem contribui, e tem a assistência, que é a assistência social, que é o BPC Loas. É uma lei orgânica específica para assistência social. Essa revisão ela é feita de 2 em 2 anos. Esse outro ponto dos benefícios em espécies da revisão, ele pode ser chamado, né? Mas o que a gente está tratando do LOAS, a revisão é feita de 2 em 2 anos. Pode ser feita, não que seja feita. Pronto, até quem está recebendo por incapacidade do BPC Loas, né? Tem abaixo de 65 anos, mas está recebendo o BPC Loas por uma incapacidade dele, né? Uma invalidez permanente. Aí a gente já está falando em benefícios do INSS. A gente não trata em invalidez permanente no LOAS, entendeu? Sei. De forma temporária, que se estende o entendimento até 2 anos. Essa parte de benefício temporário ou permanente, a gente trata nos benefícios previdenciários, que é o auxílio-doença. O BPC Loas ele é uma deficiência a longo prazo. A longo prazo. Aí, no caso, também tem que fazer essa revisão. Quem está com essa deficiência a longo prazo. Se o INSS chamar para fazer a revisão de 2 em 2 anos. Se o INSS chamar. Mas no CAD único, a gente é obrigado, eles são obrigados a fazer o cadastramento de atualização a cada 2 anos. São pontos distintos. É verdade. Doutora Juliana, entraves, falando dos entraves para obter, né, o BPC Loas, tanto na esfera administrativa como na esfera judiciária, assim, a sua experiência, quais são os maiores entraves, tanto para aquele que pretende ter o benefício, como para quem está atuando, né, em prol daquela pessoa? Quais os maiores entraves enfrentados, as maiores dificuldades, tanto administrativamente como judicialmente? Os maiores entraves para quem está solicitando do LOAS é a acessibilidade, porque a gente é advogado, a gente tem acesso às informações, mas para quem está requerendo o benefício do BPC Loas são a acessibilidade, porque você vai agendar um INSS, vai ter avaliação social, depois vai ter perícia, né? Para isso você vai precisar também preencher formulário LOAS, você vai ter que ver os requisitos, se você está enquadrado nos requisitos do BPC, que é a deficiência, né? E a questão da miserabilidade, que você vai ter que comprovar. Exigências que o INSS às vezes pede. Então, uma pessoa que está requerendo vai ter essa acessibilidade? Né? Para nós advogados, o maior entrave são as documentações médicas. Mas para eles, além disso, a acessibilidade. Ele não vai conseguir, se for uma pessoa de pouca instrução, ele não vai conseguir fazer só. Né? Sem falar que tem a parte administrativa com a negativa, tem a parte judicial. Então, a gente sempre precisa analisar muito essa parte de documentação, que são os atestados e os exames. Então, esses são os maiores entraves, né, quando a gente vai requerer um benefício. É comprovar a deficiência. Outro ponto também, doutora Juliana, em relação à questão quando toca no ponto da renda familiar, né? Como bem foi colocado, existe essa limitação, né? O salário mínimo para 4 pessoas. Um salário mínimo para até 4 pessoas. Para até 4 pessoas, um quarto, né? Como requisito.
Mas nós sabemos que, de uma forma bem prática, na nossa atualidade, existem aquelas pessoas, né, que terminam informando no CAD único, né, a composição familiar diferente do que é realmente atualmente. Como, por exemplo, eu tenho um esposo, eu não sou casada com ele, né, no civil, ele tem uma renda maior, mas pelo fato de não estar casada com ele no civil, eu tenho um filho autista, tenho mais outros 2 filhos, então eu tenho como ir lá e registrar meu CAD único com uma composição familiar de 4 pessoas, obedecendo o requisito e com a minha renda, que não trabalho, sem informar a questão do meu esposo, já que eu não estou casada no civil com ele. Então, quais seriam as consequências dessa informação? Então, o CAD único ele é altamente declarativo. Você declara as informações. Então, se eu declaro que eu não tenho um companheiro, né, e se, por exemplo, eu estou recebendo estou recebendo LOAS, né, tenho um filho autista, e eu não declaro o meu esposo, né, consequentemente, se ele falecer, se eu declarei que eu não sou companheira dele, em outro momento do INSS eu vou declarar que eu era dependente dele, né? Mas essa é uma consequência que precisa ser avaliada quando você for informar. A gente tem um projeto de lei hoje, né, que fala justamente sobre o representante que recebe o LOAS, receber o benefício. Por exemplo, eu tenho um filho menor, que é autista, e eu sou o representante dele. Então, tem um projeto de lei tramitando para eu também receber um benefício. Né? Porque a gente sabe que o STF, ele engessou um pouco até onde vai esse entendimento de um salário para até 4 pessoas. Ele estendeu isso. Então, através de comprovações, através de despesas médicas, despesas com atestados, com exames, com médicos. Então, através dessas comprovações de despesas até de gás, de aluguel, né? Então, ele consegue ver essa questão do aumento da renda familiar. E a grande consequência, voltando à pergunta do que você falou, é justamente essa questão da pensão. Né? Se ele falecer, eu tenho direito à pensão. O que é mais vantajoso para o meu filho? A pensão ou o LOAS? Até porque eu já fiz uma declaração anterior na qual ele não fazia parte do meu grupo familiar. Mas às vezes, por falta de conhecimento, né, são pessoas que não têm muita instrução. Às vezes informa, né, e a gente, de certa forma, às vezes consegue reverter isso. Mas a assistência social, ela precisa conversar com a pessoa que está informando para poder passar todas essas informações. Né? O que eu falo é a colaboração social. Você precisa, o governo precisa levar o conhecimento para as pessoas. Né? E, infelizmente, nem todo mundo tem esse conhecimento, por isso que a gente está aqui para poder propagar, né, essas informações. Né? São informações declarativas que podem ter consequências no futuro. Né? É um direito social, é uma assistência social que o governo te dá, mas você precisa fazer bom uso dela. E no momento que você não precisar mais, por favor, avise. Né? Doutora, hoje a gente tem aí um alto número de indeferimento de pedido de BPC-LOAS, tanto dentro do INSS como pedidos judicial. Existe, assim, algum trabalho sendo feito hoje para minimizar esse indeferimento tão alto que está existindo hoje? Então, no INSS, questão de indeferimento de BPC-LOAS não tem nenhuma... a gente tem o Ateste-Med, né, que é nos benefícios em espécies, que é para poder minimizar a fila do INSS, e a gente tem conseguido benefícios sem perícia médica. Mas o LOAS, ele é mais detalhado, ele precisa passar por uma avaliação social, ele precisa passar por perícia, né? E a OAB, juntamente com o INSS, eles têm um acordo de cooperação com relação ao prazo mínimo para poder avaliar isso, para poder analisar. Só que o LOAS, um dos requisitos é a perícia, né? É a perícia, é a avaliação social. Então, a gente leva muito em consideração o lapso temporal. Se for um lapso temporal muito a mais, a gente já ingressa no judiciário.
já sai da esfera administrativa e já Exatamente. entra já na esfera judicial, né? Doutora Juliana, só mais uma dúvida, né? Estou trazendo assim as dúvidas do dia a dia, né? Da população, da sociedade, já que estamos aqui com essa finalidade de levar informação, né? Que é de extrema importância para esse benefício, né? Que muitas pessoas não têm o conhecimento, né, de que elas teriam direito, que elas se enquadram, né, que elas preenchem esses requisitos para que ela alcance esse benefício. Então, outra situação seria, no caso de um casal de idosos, os dois idosos, nós já falamos aqui de idosos, mas vamos lá, os dois idosos, né, onde um deles recebe o BPC LOAS, né, a gente sabe que não pode ser de forma cumulativa, então se um recebe, o outro não pode receber. Não é isso? Se um recebe, o outro pode também receber. Pode também receber. Porque passando de 65 anos, eles não estão incluídos na renda de um do outro. Um do outro. Entendeu? Isso, perfeito. Aí ele pode então, receber. Então, nesse caso, eles poderiam receber. Eles poderiam receber. Justamente. Então, porque tem muitas pessoas que elas têm essa visão, que um recebe o BPC LOAS e o outro mas não um recebe não vai o BPC gerar LOAS. Pensão para o outro. Isso, é né? onde tá o Um não ponto. vai gerar pensão para o outro. Perfeito. E o mais interessante às vezes, aquele idoso de 65 anos que está requerendo benefício, ele tem contribuições passadas, né? Será que... Claro que com 65 anos não vale mais a pena ele voltar a contribuir com o INSS. Mas se ele tivesse feito esse planejamento antes, né, essas orientações antes para voltar a pagar e de repente se aposentar, né, então às vezes passa uma vida inteira e não tem contribuições para trás, falta às vezes pouco para se aposentar e por um motivo ou outro não se aposenta. E muitas vezes não cumpre o requisito, porque às vezes em uma casa os dois não têm renda, mas eles têm uma estrutura que a família pode manter. Moram num local bom, né? Então, assim, nem todo mundo tem direito, nem todo idoso tem direito ao LOAS ao idoso. Nem todo deficiente tem direito ao BPC deficiente, né? Precisa ser estudado, né? Então, se uma família hoje tem um filho com autismo, nem todo autista tem direito ao BPC. Então, doutora, nesse caso tem que ser comprovada aquele estado de vulnerabilidade naquele local de convívio dele. De convívio dele também. Porque aí a gente vai ter que preencher os requisitos de forma cumulativa. Exatamente. Né? A deficiência, mas a miserabilidade. E a miserabilidade, nós vamos oferir um salário mínimo para 4 membros da família. Eu gostaria que a doutora Juliana frisasse como que... a justiça, ela entende essa composição familiar para distribuir essa renda. Pronto, de 1 para 4, de 1 quarto. Por exemplo, tem o pai, a mãe e 3 filhos. Né? O pai recebe um salário mínimo. Então, eu tenho 3 filhos. Então, um salário mínimo vai ser dividido para até 4 pessoas. Se isso ultrapassar essa divisão de 1 quarto, eu posso requerer o benefício. E também através de comprovações de despesas. Será que um salário mínimo dá para pagar toda a despesa? É exatamente pensando nisso que o STF ele estendeu esse entendimento de 1 quarto. Ele pode ultrapassar 1 quarto, mas a gente vai ter que comprovar a miserabilidade. Nem todo mundo que é pobre é miserável. A lei assistencial, ela é bem literária, que ele fala o termo miserabilidade. E a miserabilidade é essa questão dessa divisão de um salário mínimo dividido para até 4 pessoas. Se ultrapassa, com comprovação, a gente consegue. Então, quer dizer que uma família onde eu tenho o pai, a mãe e a criança, vamos supor a criança autista, a depender dessa comprovação, há a possibilidade de conseguir o com certeza. Comprovando com certeza. Custos. Sim, só aí você tem feira, você tem gás, você tem remédios, você tem comprovações de idas para, né? Às vezes até médico particular, né? Então, remédios, tudo isso você precisa comprovar, certo? Perfeito. Só mais uma para a gente tentar concluir, né? Nós já falamos da questão da acumulação, né? Sim. Não é cumulativo, mas vamos outro exemplo, tirar outra dúvida. A mãe, ela se enquadra aqui nessa composição da renda familiar, ela preenche o requisito da renda familiar, da miserabilidade. No entanto, é uma mãe que recebe
vamos supor, outro benefício. Vamos lá, ela está recebendo uma pensão por morte, né, do antigo esposo. Recebe a pensão por morte do antigo esposo, né? A mãe mais 3 filhos. Eu estou aí numa renda familiar de 1/4 da renda familiar, preenche o requisito, está lá a criança autista, preenchendo os requisitos com seus laudos e os seus exames, tudo comprovado. Como fica a situação dessa mãe? Então, hoje, eu tinha até comentado aqui que saiu agora um projeto de lei justamente para essa acumulação, né? Eu tinha até mostrado para o doutor, né, com relação a essa acumulação. Hoje, a lei é bem literária. Esse benefício ele não é acumulável, né? Mas a mãe recebe uma pensão e sendo representante, ela vai ter que optar. Certo. Né? Até porque, se ela recebe a pensão, a criança também recebe. Entendeu? Então, Entendi. ela vai receber até 21 anos, vai ser dividida entre ela e o filho. Né? Então, se for o mesmo pai, ele estaria na pensão, mas aí ela nada impede, né, que ela também faça esse requerimento, mas a lei ela é bem literária, que não é acumulável, mas existe um projeto de lei, né, que o representante ele possa vir receber. A gente está caminhando para isso. E no caso do filho não receber, não ser desse ex-esposo, ser de outro relacionamento? Pronto, aí nesse caso só ela está habilitada no processo, né, de pensão. Isso. E justamente o benefício estaria no nome dela, sendo representante. Então, no final, o benefício iria ser acumulado. Né? Então, quando eu falo assim, que ele era para ser habilitado também, né? Então, esse benefício seria acumulado. Mas o benefício estaria no nome de quem? No nome dela. Agora, se ele tivesse acima de 16 anos, 18 anos, o benefício poderia estar no nome dele. Né? E a gente cada vez vai evoluindo, né? E o próprio Supremo vai vendo essa necessidade de mudança. Então, está aí um projeto de lei, né, que pode ser aprovado e, de repente, ela receber a pensão e ser representante também do LOAS para o filho. Perfeito. Pronto. Né? Então, fica bem claro. O que vale ainda é a lei atual. Porque esse projeto O que não está vale aprovado. não está. Então, Mas fica hoje claro claro que não pode. Não pode ser acumulado. Mas existe essa possibilidade futura. Isso, essa se for possibilidade aprovada futura. dentro do Congresso. Doutora Juliana, gostaria de agradecer a participação, ter aceito o convite prontamente, mais uma vez, né? A gente aqui da Comissão de Direitos Sociais, sempre que precisa, a doutora Juliana está aqui nos atendendo. Muito obrigada, foi muito esclarecedor, né? E fica aqui meu agradecimento, as portas estão abertas, né? Para sempre que a senhora precisar também da nossa comissão, participar junto com a gente, ideias que tiver junto, tá? Estamos também à sua disposição. Doutor Cristiano. Doutora Juliana. Muito obrigada também. Agradeço também. A palavra é da doutora Alissânia. Eu agradeço também. E a importância, né, da Comissão dos Direitos Sociais em levar essa informação. Né? A gente que atua no direito previdenciário e vocês que atuam com os direitos sociais, a missão que a gente tem em levar informação, né, que as pessoas tenham, que todo esse conhecimento de informações cheguem até as pessoas, porque nem todo mundo tem essa acessibilidade, né, e essa é a nossa missão. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutora. Muito obrigado.